Sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo aula de hoje eu vou ensinar a fazer este círculo. É um círculo com ponto entrelaçado e ele fica muito bonito para fazer tapete, suplás, fundo de cestos também, várias coisas que você queira. Nesse círculo aqui, nós vamos usar uma agulha de crochê tradicional para fazer de uma maneira o ponto. E também, durante o vídeo, eu vou ensinar a fazer o mesmo ponto com uma agulha de duas pontas. Aqui eu estou mostrando uma ponta mais fina, mas a agulha deve ser de duas pontas iguais. Mas como eu não achei aqui na minha cidade, eu tentei fazer com uma ponta maior e outra menor, também deu certo. No momento que eu estou gravando esse vídeo, esse tipo de agulha de duas pontas está em falta no mercado. É por isso que eu vou ensinar a fazer este ponto com uma agulha tradicional de uma ponta só, ok? Se você já gostou, deixe seu curtir, se inscreva no meu canal e não deixe de ativar o sininho para receber atualizações sobre novos vídeos. Então, vamos ao vídeo aula de hoje? Vamos lá? Vamos iniciar essa peça com o fio de malha. Procure ter um fio de malha que ele seja assim, olha, praticamente quase tudo igual. Você olha bem na loja onde você vai comprar e você procura um fio assim. Este fio de malha é da cia do fio. Vou usar uma agulha de crochê número 5, pois ela equivale ao tamanho do fio. Então, vou começar aqui com meu elo mágico, laço o fio e puxo. Vou subir uma corrente. Insiro a agulha com essa partezinha da emenda, assim, se possível, virado para cima, laço o fio e tiro da agulha, insiro a agulha desse lado e puxo o fio desta forma. Uma corrente, insiro a agulha, levantei o fio. Veja bem, deixo a gola, pego a corrente que eu deixei e passo por dentro. Uma corrente, sempre uma corrente, ok? Insiro e puxo. Vou virar ele bem direitinho aqui. Venho com a agulha desse lado e puxo este fio por dentro dessa argola que eu levantei. Vamos arrumar para que ela fique bem bonitinha. É um trabalho, assim, delicado e que você tem que ter muito capricho e prestar bem atenção para que fique bonito. Nós temos aqui 1, 2, 3. Inserimos a agulha, laçamos o fio, arrumamos, puxo esse por dentro do ponto que eu levantei e faço uma corrente, ok? Vamos preencher todo esse nosso elo. A princípio parece complicado, mas depois que você pegar a prática e o jeito de fazer, você vai ver que é muito fácil e rende bem, tá? Levantei, tirei, inseri, puxei. Corrente, inseri a agulha, levantei o ponto. Tirei da agulha, inseri, puxei por dentro, uma corrente. Então, veja como que ele vai ficando. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos fazer mais um ponto.
para inteirar 8. Insiro, puxo. Tanto faz ele ser par ou ímpar. Quantos pontos você desejar. Não vai alterar o seu círculo, não vai alterar a sua maneira de fazer. Uma corrente. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos unir aqui o ponto. Nós poderíamos fazer de forma espiral. Esse fio está solto. Eu venho antes deste que eu levantei, insiro a minha agulha no ponto, pego essa argola levantada e passo por dentro. Deixo ela esperando. Posso vir agora nesse fio que eu deixei esperando aqui do elo mágico e fechar o nosso elo. Veja bem que ele parece uma florzinha, tá? Esse elo está esperando, certo? Eu venho aqui pela frente, insiro a agulha entre esses 2 pontos que estão aqui, insiro a agulha nesse ponto que está esperando, ajusto bem, laço o fio e passo por dentro. Eu já levantei um ponto. Só que nessa carreira, nós vamos ter que fazer aumentos. E para fazer aumentos, nós vamos colocar 2 pontos deste daqui em cada espaço. Então, eu venho, já levantei um ponto. Vou fazer aqui uma corrente. Vou inserir a agulha no mesmo espaço. Levantar, tirar da agulha e laçar. Então, veja como que ele ficou. Ficou 2 pontos dessa maneira. Este ponto depois, nós vamos inserir a agulha por trás dele para que ele fique um ponto só. Uma corrente, venho nesse próximo espaço, entre um ponto e outro, insiro a agulha, levanto, tiro e puxo. Eu estou fazendo bem devagar, para vocês verem bem certinho como que faz. Insiro a agulha novamente, puxo. Uma corrente, sempre com uma corrente. Entre um espaço e outro, levanto. Puxo por dentro. Uma corrente. No mesmo espaço, 2 pontos, tá vendo? Eu já fiz um, tô fazendo outro. Então, você vai fazer isso até você chegar no início da sua carreira, que foi aqui. Se você quiser colocar um marcador para você não se perder, você pode colocar um marcador para saber onde você iniciou, ok? Então, vamos fazendo até chegar nesse espaço. Fiz a corrente, insiro a agulha no próximo espaço, tiro e passo. Chegamos aqui no último ponto. Faço uma corrente. Venho aqui, lembra aquele ponto que tinha ficado 2 aqui? Eu levanto esse ponto, insiro a agulha por trás dele, laço a corrente e passo por dentro do ponto. Fechamos aqui o nosso trabalho. Agora, nós vamos iniciar a próxima carreira. Então, veja bem que o ponto está desta forma. Vou pegar ele aqui por detrás, passar o fio por dentro, e fazer uma corrente. Eu dei início à próxima carreira.
O que você vai ter que fazer sempre para você não se perder, para você anotar, é um caderno aqui ao lado. Veja bem, eu comecei com um elo, 8 pontos separados de uma corrente dentro do elo. Na terceira carreira foram 2 pontos, ou seja, o elo eu estou contando como um, mas seria a primeira, a segunda carreira, certo? Então, eu vou contar o elo como 0, 8 pontos como uma carreira e 2 pontos em cada ponto de base, separado por 2 correntes, que foi a segunda carreira. Na terceira carreira, nós vamos fazer um ponto e no próximo espaço, 2 pontos no mesmo ponto de base. E um ponto no ponto de base, no próximo, e depois repete isso daqui, gerando um aumento, um ponto e um aumento, um ponto e um aumento. Isso na terceira carreira. Então, vai ficar aumento, aumento, ok? Vamos lá. Então, eu tenho um ponto aqui, eu venho neste mesmo espaço, levanto, passo por dentro e faço uma corrente. No próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos. Então, eu insiro entre este e este, eu insiro a agulha, laço o fio, levanto, ajusto bem bonitinho o fio para ele ficar não aparecendo a emenda. Veja que a emenda está aqui por cima, olha. Então, se eu pegar ela por cima assim, eu vou puxar ela, ela vai ficar do lado direito. Tiro, laço, insiro no ponto, entro na correntinha e passo por dentro. Faço uma corrente. No mesmo espaço, porque agora vai gerar o aumento, eu insiro a agulha com a união aqui virada para cima, laço o fio, veja que ele subiu pelo lado certinho. Seguro, passo por dentro e passo essa correntinha por dentro do ponto. Uma corrente. Como nesse ponto eu gerei o aumento, aqui foi um ponto só, aqui gerei um aumento, nesse próximo espaço vai ser um ponto só. Insiro a agulha, levanto, solto, puxo, puxo por dentro. Arrumo ele que ele deitou, uma corrente. No próximo espaço, veja bem, aqui eu fiz 2, aqui eu fiz 1. No próximo espaço, eu vou fazer 2 pontos. Sempre deixando a emenda para o lado de cima, puxo e tiro uma corrente, insiro a agulha no mesmo espaço, laço meu fio, tiro e puxo. Esse mesmo tipo de ponto, você também pode fazer com uma agulha de 2 pontas. No próximo, é um ponto só. Então, deixo a emenda aqui, olha, frisinho pro lado de cima, laço o fio e puxo. Vou no próximo, que são 2 pontos.
E assim você vai fazer até você chegar neste início. Ou seja, você pode colocar uma marcação dessa maneira aqui no início para você saber aonde começa o seu círculo. Isso porque nós estamos fazendo com a união. E que quando você terminar, não vai aparecer aonde foi a união. Porque é uma união que fica praticamente invisível, ok? Eu vou dar a volta, chegando aqui, vou mostrar para vocês novamente a união e começar a próxima carreira. E todos os esquemas de como que aumenta para não ficar embaulado e nem ficar com um bocado. Continue comigo. Veja bem, se você também quiser pegar de uma outra maneira na agulha, eu vou te mostrar como. Insere a agulha, você vai laçar o seu fio, levantou. Ao invés de você fazer como eu estou fazendo, de pegar assim, você também pode pegar diferente. Você puxa o seu fio, você vem aqui pela frente e passa por dentro. Aí vai do melhor jeito que você vai se adaptar. Uma corrente, insiro a agulha, vou fazer de novo para você ver. Tirei o ponto, eu venho aqui pela frente e puxo o fio, tá? Eu cheguei aqui no último ponto, certo? Vou tirar a minha marcação. Como eu cheguei no último ponto, eu vou fazer uma corrente. O meu pontinho, começou aqui. Veja bem que nós terminamos em 2, aqui começamos com 1 e depois 2, certo? Eu venho atrás desse primeiro ponto, pego este fio, vou puxar ele para o lado de trás, fechamos o nosso ponto. E agora, venho com o ponto e levanto. Esse fio que eu deixei aqui atrás, eu vou passar por dentro dele. Desta forma. Levantei ele aqui, olha, deixo ele de lado. E passo esse fio aqui por dentro. Uma corrente, ok? Nessa próxima carreira, que seria a quarta carreira, nós vamos fazer desta forma. Eu não vou escrever, só vou mostrar. Um ponto em cada ponto de base por 2 vezes e um aumento, seja 2 pontos em cada ponto de base. Novamente, um ponto mais um ponto em cada ponto de base, um ponto por 2 vezes, e no próximo espaço, um aumento, ou seja, 2 pontos em cada ponto de base. Na quinta carreira, sempre aumenta assim: 1, 2, 3 pontos, um em cada espaço, né, no ponto de base, e um aumento. 1, 2, 3 e um aumento, e assim segue. Na sexta carreira, aí vocês vão ver o tamanho que vocês vão fazer. 1, 2, 3, 4, um aumento. 1, 2, 3, 4 e um aumento. E assim segue. Então, eram 2, depois passou para 3, depois 4, depois vai ser 5, 6, 7, 8, 9, 10, até a largura, o tamanho que você quer o seu cilindro, o seu círculo. São as carreiras que você vai fazer. Conforme é o tamanho da agulha, conforme é a grossura do fio de malha, você vai ter que fazer menos ou mais carreiras, porque se o fio de malha é muito grosso e a agulha maior também, às vezes uma carreira equivale a 2. E se ele é mais fino como o meu, nós vamos conseguir nessa sequência, tá? Esse meu fio, se vocês querem, para ter uma ideia, ele dobradinho dessa forma aqui,
ele tem meio centímetro, tá? E por isso estou usando a agulha número 5. Se eu for abrir esse fio, olha só, porque tem fios que vêm aberto. Então, ele vai ter aqui 1,5 centímetros. Tá? Aqui é 1 centímetro e aqui meio centímetro. Beleza? Então, vamos continuar o nosso trabalho, dando toda a volta, marcando o início do nosso trabalho até o tamanho desejado do seu círculo. Já fiz a corrente, eu vou para o próximo espaço. É mais um ponto. Veja bem, estou com 2 pontos, certo? Agora, no próximo espaço é o aumento. Então, uma corrente entre um palito e outro aqui. Você vai inserir a sua agulha, virar sempre a emenda para o lado de cima, a emenda do fio, tá? E levantar para que ele fique bonito desse lado. Tira e passa por dentro. Ou dessa forma que eu estou fazendo, ou desta outra forma que eu vou mostrar, que é pela frente. Ó, pela frente, você também pode pegar o fio da maneira que você quiser e puxar. Veja que o ponto ele vai ficar o mesmo, não vai modificar, tá? Então, uma corrente e um ponto nos próximos 2 pontos. Um ponto, uma corrente, no próximo espaço, um ponto, uma corrente e agora 2 pontos no mesmo espaço, gerando o nosso aumento. E assim continuaremos o nosso trabalho. Voltei aqui para dizer que, por exemplo, cada pessoa tem um ponto diferente da outra. Uns são mais soltos, mais largos, outros são mais justos, apertados. Então, às vezes, você vai sentir que seu trabalho começa a ficar godê, tipo assim, godê assim. Estou forçando aqui para mostrar godê. Então, ao invés de você já ir fazendo o aumento, como consta na receita ou no gráfico, você pula e deixa de fazer o aumento e vai seguindo reto o seu trabalho até você ver a hora que tem a necessidade de fazer o aumento. Porque nem toda a receita às vezes não dá certo por motivo de um ponto ser mais apertado ou mais largo, ou o fio de malha também ele estica mais ou estica menos. Então, surge disso acontecer. As pessoas me ligam muito, me mandam muita mensagem dizendo: ah, meu trabalho está ficando godê, meu trabalho cumbucou. Então, você deixa de fazer o aumento. Se caso você estiver trabalhando também e o seu trabalho começar a formar assim cumbucar, tipo assim, vamos dizer assim, cumbucar, o que você vai fazer? Você vai ter que gerar mais vezes o número de aumento. Tudo isso que eu estou falando não vai alterar o tamanho da sua peça, ou seja, vai deixar ele plano e bonito também, ok? Como fosse assim os crochê que eu gosto de fazer, que são os crochê no olhômetro. Nem sempre eu sigo uma regra. Veja bem, aqui
eu gerei o aumento, mas eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos sem aumento, porque esse fio de malha aqui, ele começou a querer ficar godê, porque meu ponto é pequeno e apertado, tá? Então, nem sempre você segue uma regra nessa parte de aumentos ou não, ok? Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, que se vocês não perceberam, pode ver em todos os meus vídeos. Eu respondo todos os comentários assim que possível. Às vezes eu não respondo na hora, mas eu costumo responder no próprio dia, tá bom? Então não se desespere. E vamos continuar a fazer o nosso trabalho. Sempre com carinho, nada de pressa, porque a pressa deixa também o seu trabalho mal feito, não é? Olha só que belezinha que tá ficando. Veja o efeito, que lindo que fica. E olha o lado do avesso, ele fica dessa maneira. Tá? Esse fio aqui é do anel mágico, você pode apertar mais se ele começar a abrir e depois é só arrematar o fio, né? Eu vou mostrar agora para vocês que eu ensinei a fazer só com uma agulha, né? Agora eu vou ensinar você a fazer com uma agulha de ponta dupla. Só que essa agulha aqui, de 2 pontas, ela deve ser praticamente quase do mesmo tamanho. Não encontrei na minha cidade, não encontrei na internet. E eu esqueci de trazer da minha casa, porque eu estou em outra casa hoje, estou acompanhando minha mãe. Então, eu vou tentar fazer com essa, mas se vocês conseguirem encontrar agulha assim com 2 pontas, é legal também. Então, eu vou mostrar como é que faz. Então, o ponto está aqui. Sempre a gente faz uma corrente, insiro a agulha e com essa parte virada assim para cima, para que ele fique certinho, né? Olha como ele sobe com a emenda para trás. Então, agora nós vamos fazer assim, olha, eu puxo a agulha para cá e com essa ponta eu puxo por dentro do elo. Faço, como ela tem a ponta muito pequena, então eu faço uma argola maior, insiro a agulha entre um ponto e outro, vou laçar o fio. Levantei. Se ele ficar tortinho, você pode arrumar. Levantei o fio, escorrego a agulha e puxo por dentro. Uma corrente e no próximo ponto insiro a agulha, levanto e passo por dentro. Tá? Aí vocês veem qual o jeito mais fácil. Eu vou falar outra coisa que é o seguinte: o fio de malha ele vem no rolo assim, então quando eles enrolam, ele fica super esticado. Eu costumo deixar vários fios soltos, às vezes até de um dia para outro, para que ele volte à trama normal, porque às vezes a gente está fazendo um trabalho assim e ele começa a ficar embaulado ou assim enrugado. Às vezes não é por causa do ponto que você está fazendo, e sim porque o fio de malha ele vai voltando ao estado normal sem estar esticado, aí ele também dá um efeito diferente no seu trabalho. Este círculo nós vamos usar para o próximo trabalho. Então, vocês façam da largura que vocês quiserem, treine bastante, deixe ele bonitinho assim, para a gente usar no próximo trabalho. Porque no próximo trabalho eu vou iniciar a partir do círculo, tá bom? Então, faz de conta que você já vai arrematar o seu trabalho. Você puxa um pouco a corrente, vem com a agulha por detrás. Vou pegar a parte maior dela, agulha por detrás,
pega essa argola, insere no espaço, ela ficou desta forma. Ajusta o ponto e aí você laça o fio, puxa e já pode cortar e depois embutir o seu trabalho. Veja bem, arrumando, você não vai saber aonde que você arrematou, dá para perceber aonde você arrematou? Você só vai saber porque você vai arrematar esse fio, mas senão o trabalho fica bem arrematado e bem visível. Então, meu vídeo aula de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no meu canal e ativar o sininho para receber atualizações de novos vídeos. Mil beijos no coração de todos. Fui!